E em estúdio recebemos o reitor da Universidade Federal do Piauí, Arimateia Dantas. É com ele que nós conversamos a partir de agora. Reitor, boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui com você. Coisa boa, reitor. Nós queríamos começar nossa conversa lembrando de uma informação que nos foi dada ainda no primeiro semestre, de que com aquela história do contingenciamento de recursos, a universidade poderia até parar no mês de setembro. Como está essa realidade hoje lá na Universidade Federal? Então, de fato, nós tivemos um bloqueio de 30% do orçamento de outras despesas correntes, né? E esse bloqueio, né, se mantido, inviabilizaria o funcionamento normal da universidade até o final do ano. Nós tivemos até agora a liberação de 58% do orçamento do ano. Nós estamos com 8 meses, 8 meses corresponde a 2/3, 67%. Então, conseguimos fechar esse 8º mês com 58%. Né? Nós acreditamos que o governo irá liberar, como já há uma fala do próprio Ministério da Educação, de que será desbloqueado gradativamente os recursos até o final do ano. Então, nós acreditamos que nós não teremos problema para fechar o ano, uma vez que esses recursos deverão ser desbloqueados. Então, nós fechamos agosto sem dívidas, sem obra parada, com todos os ordenamentos 100% empenhados e esperamos que haja liberação de limites de empenho para que nós possamos fechar o ano. Se não houver, certamente não teremos condição de honrar os compromissos, isso implicará realmente em comprometer o funcionamento da universidade. Reitor, vale a pena destacar que nós estamos falando de recursos que seriam, na realidade, previamente aplicados na infraestrutura, não é isso? Na manutenção do campus, por assim dizer, porque esse contingenciamento não atinge pagamento e folha de pessoal, não é isso? Não, na verdade é o seguinte, nós temos um orçamento de custeio que divide em folha de pessoal, ativo e inativo, e ODC, que são outras despesas correntes, que é tudo que é necessário para a universidade funcionar. Para energia, para água, telefone, passagens diárias, material de consumo, seja para expediente, seja para pesquisa ou ensino e graduação, locação de veículos, locação de equipamentos, tudo que é necessário para a universidade funcionar. Então, do orçamento de custeio, 80% é folha de pagamento. Esse não foi atingido pelo bloqueio porque é despesa primária, não pode ser bloqueada, salário não pode ser bloqueado. E os 20% que fazem a universidade funcionar, teve o bloqueio de 30% em cima dele, né? Isso é o que eu estou falando. Nós tivemos, dessa parte, 58% liberado e precisamos que haja novas liberações para que a gente possa fechar o ano com a universidade funcionando. Fora isso, nós temos orçamento de capital, que é de investimento, que também esse ano está bem reduzido. Nós tínhamos um orçamento de cerca de 5 milhões e até agora foi liberado apenas R$1 milhão, ou seja, 20% desse orçamento previsto no ano, o que tira a capacidade de investimento da universidade. Mas a questão do custeio é mais, vamos dizer, mais importante porque é o que faz a universidade funcionar. Indispensável. É indispensável. Reitor, queria também que o senhor falasse um pouco para a gente sobre a questão das bolsas do CNPq. Nós tratamos aqui na primeira edição do jornal Dia News sobre aquela questão, sobre aquela polêmica da falta de recursos para manter esse projeto tão importante ali na universidade. Até o exato momento, temos alguma novidade que possa trazer um alívio para esses alunos bolsistas? Sim. Nós tivemos agora um processo seletivo para bolsistas de iniciação científica de diversas modalidades. Os estudantes apresentaram seus projetos, tiveram os projetos avaliados, né, elaboraram os projetos junto com seus orientadores e estavam na expectativa da implantação das bolsas. E no momento final, na hora de implementar as bolsas, nós tivemos um bloqueio de um certo número de bolsas. Sim. Nós tivemos, de fato, a perda de 65 bolsas comparado com o ano anterior. Então, esses estudantes que fizeram seus projetos, que tiveram esses projetos aprovados, que estavam na expectativa de receber a bolsa, ficaram sem a bolsa concedida pelo CNPq. Mas nós nos reunimos com a nossa equipe e conseguimos fazer cortes em outros setores para garantir que esses estudantes não fiquem sem bolsa. Então, nós vamos conceder as bolsas a esses estudantes que tiveram seus projetos aprovados com recursos do orçamento da UFP, né, para que nós não frustremos esses estudantes nossos que trabalharam para a elaboração de projetos com seus orientadores e estavam na expectativa de poder executar esse projeto. Então, até o final do ano, que é o orçamento de 2019, está garantido o pagamento das bolsas desses estudantes com o orçamento da UFP. Essa é a novidade. Coisa boa. Então, isso tranquiliza os alunos que são bolsistas do CNPq. Também quero perguntar para o senhor, porque tem sido uma atitude constante da Universidade Federal do Piauí, fazer cafés com a bancada federal do Estado lá em Brasília. Na prática, quais são os resultados alcançados com esses cafés? Nós já tivemos algumas emendas colocadas pela bancada do Piauí para demandas da UFP e esse último café da manhã, que foi realizado aqui na reitoria, né, nós apresentamos 2 demandas para a bancada. Uma relativa a recursos para ampliação do setor de cardiologia da UFP, para ampliar o número de leitos de UTI para a cardiologia. E outro são recursos para consolidar a estrutura do curso de medicina de Picos. Então, foram 2 demandas que apresentamos. Tivemos uma receptividade muito boa e uma demonstração por parte dos parlamentares em geral da intenção de nos apoiarem. Nós teremos posteriormente uma reunião em Brasília, quando será definido
o volume de recursos que será destinado a essas demandas. Ainda falando um pouco mais sobre o trabalho da Universidade Federal do Piauí e sua importância para a nossa sociedade, quero que o senhor comentasse um pouco sobre o projeto Futurice, que está sendo amplamente trabalhado lá pela universidade. O governo apresentou, o Ministério da Educação apresentou para os reitores, depois para a comunidade em geral, o projeto chamado Futurice, né, que está no momento de submissão ao público, né, de ouvir opiniões para depois ser consolidado. Nós criamos aqui na UFP um GT, um grupo de trabalho, com professores de Economia e de Direito, e esses professores estão trabalhando no análise desse projeto, que será apresentado à comunidade acadêmica, submetido à discussão dessa comunidade, e só depois vamos tomar um posicionamento. O projeto tem coisas boas, sem dúvida nenhuma, mas tem algumas ações que não estão dentro daquilo que as universidades desejam, dentro daquilo que a comunidade acadêmica deseja. Então, nós vamos fazer um balanço de tudo isso e depois apresentar as nossas sugestões. O que seria o positivo e o que seria o negativo desse projeto? Então, o positivo seria a possibilidade de flexibilizar a capacidade da universidade de buscar recursos extra-orçamentários, recursos para além do orçamento garantido pela União. O ponto negativo seria a perda de autonomia da universidade. A universidade passar a ser gerida por uma organização social. Nós não queremos isso. Nós queremos que a autonomia da universidade seja respeitada e que as universidades continuem sendo públicas, gratuitas e de qualidade. Reitor, só para encerrar nossa conversa de hoje, eu gostaria de lhe perguntar quantas anda o concurso em parceria, na realidade, contratado pela Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, que seria lançado ontem, mas que foi adiado. Isso, então, o lançamento estava previsto para ontem, do edital, e ficou para a próxima segunda-feira. Nossa comissão permanente de processo seletivo, a COPES, tem uma demanda muito grande de realizar concurso para diversas instituições, né? E não foi possível concluir a elaboração desse edital até a segunda-feira. Conversamos com o presidente da Assembleia e ficou acertado para a próxima segunda-feira a apresentação desse edital e a realização do concurso em janeiro. Então, esses recursos que entram através dessas parcerias, como da Universidade e a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, são importantes para o funcionamento da universidade? Eles contribuem de alguma forma positiva para a UF? Sim, sem dúvida. Nós temos uma parte do orçamento, né, que a gente chama de recursos próprios, são recursos arrecadados, né, por prestação de serviços e por outras fontes. E esses recursos complementam o orçamento da universidade. O que precisa ser feito é que há um limite para esse volume de recursos a ser obtidos dentro do orçamento, porque como ele entra no orçamento, ele está dentro do teto da PEC, dos gastos, né? Sim. E se passar, nós não usamos. Então, se a gente arrecadar mais do que está previsto, o recurso fica para a União. Isso é um ponto positivo do Futurice, que abre, flexibiliza para que a universidade possa ampliar a arrecadação de recursos da iniciativa privada e possa utilizar esses recursos. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para o senhor e volte sempre com boas notícias. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição. Um prazer participar do seu programa.